lança o teu pão sobre as águas. Aqui também está falando sobre investimento de dinheiro, investimento. Tá? Não simplesmente acumular, mas investir. Depois ele vem com a frase, reparte com 7, ou seja, ser generoso com os seus bens. Ou, se relacionado ao verso 1, de lançar o pão, o que acontece? Em qualquer dos casos, o mal que haverá sobre a terra fala dos tempos de dificuldade, quando se precisa de amigos e investimentos seguros. Profeticamente falando, neste momento, você que está entendendo os princípios da palavra de Deus e colocando em prática, virá certamente sobre você uma onda de abundância, de uma grande colheita para você. E se você entendeu, você já conectou, você entendeu. Geralmente, quando é algo profético e quem está ouvindo está atento, está conectado não fisicamente simplesmente, mas espiritualmente, ele capta, ele já pega. Opa, essa é para mim, isso é para mim, é isso. Então, gente de fé, gente conectada com Deus, com o Espírito Santo, uma palavra basta. Ela entende, ela compreende. Então é interessante que a importância de sementes. E eu separei aqui, pastora Eva, alguns tipos de semente. Né? Porque quando fala em semente, é natural a gente pensar numa semente de arroz, semente de grãos, né? Grãos na agricultura, a gente vai pensar nisso, isso é o óbvio. Né? Mas existem vários tipos de semente. Por exemplo, seu tempo é uma semente. Então o tempo é uma semente. Se você não souber cuidar dessa semente, você perde tempo. Às vezes, quantas vezes a gente perde tempo ouvindo coisas que não acrescenta nada na vida da gente, não acrescenta cultura, não acrescenta conhecimento. Então o tempo também é uma semente. Outro tipo de semente, paciência. Paciência é uma semente. Também é uma semente, tem vários tipos de semente. Dinheiro também é uma semente. Dinheiro, grana, né? Real, dólar, ouro, dinheiro, bens são sementes. Outra semente, bondade. Bondade é uma semente. Tem gente que é tão bondosa, meu Deus, sabe? Todo mundo devia ser, mas tem gente que parece que só tem semente de bondade. É aquela pessoa que você nunca esquece dela e desejaria estar sempre próximo dela, porque tem tanta semente de bondade. Aquela pessoa que tem bondade de sobra, vamos assim dizer. É muito interessante. Muitos têm, mas tem gente que destaca mais, tem mais semente do que outros, né? Orações também são sementes. Tem coisa que eu vou colher hoje que é fruto de uma oração provavelmente do ano passado. Talvez de 2 anos atrás, porque a gente ora, é uma semente, mas a gente não sabe quando vai colher, é o que diz aqui Eclesiastes. Você lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Então é isso que você tem que compreender. Por isso que tem gente que não tem paciência, né? Porque falta a semente da paciência, não é? A semente da perseverança, a semente da própria fé. Então, uma semente, ela é um começo minúsculo, com um imenso futuro. Você planta uma semente de algo, não vai nascer apenas uma espiga. Milho, por exemplo, né? Você plantar milho, nasce um pé de milho e com várias espigas de milho. Eu estava conversando com um agricultor e vendo justamente a plantação dele de milho. Aí eu perguntei, né, a quantidade de sementes. Eu não lembro exatamente, já faz tempo isso. Mas ele pegou lá e mostrou para mim a quantidade. Ele falou, inclusive, uma quantidade enorme. Ele falou, mas aqui tem o pé e várias espigas. E eu plantei a semente. Então isso, muitas pessoas não compreendem esse negócio. Então tudo que você faz são sementes. Então você tem que semear boas sementes, mas também em um bom solo. Um bom solo. Né? Quem trabalha na agricultura, quem cuida disso, ou até mesmo a horta que você faz na sua casa, você que mora numa casa, que tem um quintal, eu conheço várias pessoas que a gente tem amizade de chegar aí na casa da pessoa, ela tem uma horta lá. Esse dia eu fui numa casa, ela falei, meu Deus, que maravilha, um pedaço de terreno lá, mas com alface, vários tipos de verdura, legumes, cenoura, etc e tal. Quer dizer, mas tá bonito aquela plantação, mas ela cuidou da terra. Né? Ela passou uma adubo, ela trabalhou ali. Não jogou ali uma semente num monte de pedra, ela cuidou daquilo ali. Então é importante essa questão aqui de sementes. Eu estava observando aqui esse capítulo aqui que a gente leu, Eclesiastes 11, é justamente isso, porque conta-se que a questão do rio Nilo, quando dava uma enchente,
então levava sementes para outros lugares. Então você veja bem, aquilo que você fala também é uma semente. E ela vai longe. E no tempo certo você vai colher o fruto daquela semente. Outra coisa importante, pastora, quem está ouvindo a gente desde o início, na primeira meia hora a gente falou sobre isso. Tudo que a gente fala no comecinho, sempre tem um link que a gente fala no final, né? Então fica bem completo para quem pode ouvir ao vivo pelo rádio, né? Então veja bem, os nossos pensamentos também são sementes. Como a nossa ouvinte disse, que a gente é o jardineiro, a mente é o jardim, não é isso, né? Ela falou? Então, ou seja, pensamentos são sementes. Então, se você só pensa negativamente, é como se você está plantando na sua mente sementes ruins. Vai nascer ervas daninhas. Você vai plantar sementes ruins. Então, o pensamento também são sementes. Se você tem uma mentalidade, eu vou vencer, eu vou sair dessa, eu vou arrumar um novo emprego, eu vou trabalhar, eu vou sair das dívidas. Então, são boas sementes que você está plantando na sua mente e com isso você vai agir para acontecer essa coisa. Você vai tomar uma atitude. A própria palavra oração, né? No português aqui, oração. Né? No final tem o quê? Ação. Tem muita gente que ora, mas não age. Fica esperando não sei o quê. Tem que agir. O que você ouve também é semente. Por isso os nossos ouvintes são muito abençoados. Amém. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que você vê também é uma semente. Preste atenção nas crianças. O que elas ouvem e o que elas visualizam. A criança ela tem mais sensibilidade de usar os 5 sentidos. Ela ouve coisas ruins do papai e da mamãe. Ela está ali naquele ambiente. Já viu aquela frase? As paredes têm ouvido? Não, você lança uma semente ruim na sua casa, seus bebês, as suas crianças, elas estão ouvindo essas sementes que você está lançando. E elas estão também visualizando o que o papai e a mamãe estão vivendo ali. Os irmãozinhos na escola, o vai e vem, o papai chega, a mamãe sai. As crianças estão vendo tudo isso e estão ouvindo. Então você está lançando semente no coração das crianças. É muito importante a gente pensar nisso porque elas são vidas. As crianças são pessoas que Deus ama. Então, o terreno dela é o lar, é a casa, é a família. Então, a semente que elas estão ouvindo, olha o que você está falando e elas estão ouvindo. Preste muita atenção nisso, porque estamos falando de sementes que estão sendo semeadas numa terra boa, ela vai frutificar. E se a semente for ruim e ela está sendo semeada, ela também vai frutificar. Exatamente. É a lei da semeadura. E palavras são sementes, não é? Nós somos, na realidade, quando eu falo nós, estou falando nós aqui, você aí que está nos ouvindo, né? Você é um depósito ambulante de sementes. Você tem muitas sementes, por isso a importância de nós entendermos a nós mesmos, para saber que semente eu tenho, né? E entender o outro em que sentido. Porque provavelmente você que está me ouvindo, você tem muitas sementes que talvez eu não tenha. Cada um tem certas sementes. Tem sementes que todo mundo tem, mas tem sementes que uns têm mais do que o outro. Que são isso que a gente falou. Generosidade, por exemplo. Gratidão é uma semente. Tem gente que não tem essa semente de gratidão. Não é grato em nada. Sempre dorme mal-humorado, acorda mal-humorado. Tudo que ele faz tá mal-humorado. Ninguém suporta pessoas assim. Só Jesus para dar graça, né? Mas às vezes tem que suportar ainda, né? Mas enfim. Então são sementes. Então, gratidão é diferente. Você ser grato. Grato pela vida. Meu Deus, quando eu acordo pela manhã, coisa mais gostosa é acordar. Jesus, que bom, tô vivo, tô com saúde, dormi bem. Isso é gratidão, é celebrar. Agora, imagina, eu acordo, tem um monte de coisa para resolver, inclusive tem umas coisas complicadas para resolver hoje, mas eu acordei bem, falei, Deus, o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai suprir, o milagre vai acontecer. Então é gratidão. Falei, Senhor, muito obrigado. Já fui arrumando a cama, dobrando a coberta e dando glória a Deus. Isso eu fiz hoje. Falei, Senhor, é isso aí, Jesus, tamo junto, aí beleza e tal. Uma conversa diferente com Deus e Ele entende, porque você está sendo sincero ali, e Deus te fortalece. São sementes de gratidão. Então Deus quer ver isso, essa semente de gratidão. Grato a Deus por aquilo que ela tem feito na nossa vida, grato pela salvação em Cristo Jesus. Jesus deu a sua vida para salvar a nossa vida. Então, que coisa melhor? A salvação, ter paz interior, saber que se eu morrer eu vou para o céu.
E se eu não morrer, eu vou ser arrebatado e vou para o céu também. Isso é gratidão. Então, tem tanta coisa sobre esse assunto aqui. É tremendo, é glorioso. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, você tem semente. Todo mundo tem algum tipo de semente. Todo mundo tem. Ninguém pode dizer, eu não tenho. Tem. Todo mundo tem. Todas as pessoas do planeta Terra têm. E os que estão na Lua também. Todo mundo tem. Semente. Algum tipo de semente. A gente nomeou aqui algumas, mas tem muita semente, não é? Então, a maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas não faz ideia de quanta semente contém e elas podem plantar na vida dos outros. Semente é para ser plantada e não acumulada. É aqui que está o mistério. A pessoa que só acumula, ela tem que plantar. Porque quanto mais ela planta, mais ela vai colher. Plante a semente do amor. Você quer melhorar o seu casamento? Você que é casado, casada? Plante boas sementes. O maridão aí, ele quer colher uma boa semente da esposa, mas é mal educado com a esposa, maltrata a mulher, xinga a mulher. E pessoas, quando não tem Jesus, não é para xingar, mas quem tem Jesus e xinga, então realmente está complicado, tem alguma coisa errada, né? Aí à noite ele quer ter alguma coisa com a esposa, não vai render nada, meu irmão. Por quê? Porque você foi mal educado o dia inteiro. Maltratou a coitada, não valorizou o trabalho dela, né? Não deu nenhum, não fez nada de que... Aí à noite, quer que a esposa, né, saia coraçãozinho do coração dela de amores. Vai ser difícil. Por quê? Você plantou sementes ruins e quer colher corações amorosos? Então é isso. Então, ou vice-versa. Às vezes a mulher também quer, coitado lá, está enfrentando um problema. Então, para casal serve para os dois lados, né? Não fica aí se fazendo de vítima, porque tem casal que fica, ele não olha eu, não faz eu, ele não me ama. Se ele não te ama, ame você. Jogue uma semente boa, você vai ver que vai mudar. Deus muda, Deus faz milagres. Milagre é com Deus, o sobrenatural vem de Deus. Mas nós que vamos semear a semente. Não é Deus que vai semear a semente em você, é você que tem que semear a semente. É você. Então, esses tipos de ensinamento, tem pessoas que gostam, mas tem pessoas que não gostam. Por quê? Tem que exercitar, tem que colocar prática. Igual aquele camarada que faz um belo discurso, como ter um casamento feliz, mas ele não é nem casado e nem sabe o que é isso. Então ele pode estar ensinando, mas ele não tem prática, então ele tem que ter as duas coisas. Ou aquele que dá um belo de um ensinamento em um assunto, mas ele não pratica nada daquilo ali. Ele nem acredita no que ele está ensinando. Por isso que tem muita gente má. Por quê? Né? Porque não, ela até ensina algo, mas ela não vive aquilo. Nem ela acredita, ela só está passando informações para os outros. Ela está dando instruções para os outros que nem ela pratica. Nem ela acredita. Entendeu? Então, semente. Então, isso é muito sério, minha gente, isso que a gente está falando. Isso é muito sério, a questão da semente. Se a pessoa planta, diz o seguinte, se planta vento, vai colher o quê? Vai colher o quê? Tempestade. Então, se você quer um lar feliz, plante coisa boa. Mas não fique esperando o outro plantar. Faça a tua parte. Se você que está nos ouvindo, é porque essa palavra é para gente. Sabe? No ministério de pregador, assim, eu percebo, às vezes tem gente que ela ouve e ela fala, puxa, que palavra boa para o fulano de tal. Sempre as pessoas gostam de jogar porque é para o outro, não para ela. Não, tem coisa que é para gente aprender, para a gente melhorar. Todos nós temos que melhorar. Eu tenho que melhorar muito. E você está entendendo? É isso, sementes. Semente da paz. Tem gente que na família dele ele só semeia discórdia. É aquele que vive com fofoca, intrigas, mentiras. Fala tanta mentira que todo mundo acredita que é verdade. Quando vai ver, é mentira. Mas ele plantou. Então, tem sementes boas e tem sementes ruins. Então, qualquer coisa que melhore a vida do outro é uma semente. Qualquer coisa que faça o outro sorrir é uma semente. Qualquer coisa que se torne a vida de alguém mais fácil é uma semente. Ou seja, milhões de pessoas se ocupam tanto pensando sobre o que não tem. Isso está acontecendo com muita gente. Milhões de pessoas. Elas ficam pensando aquilo que não tem, que geralmente ignoram algo que já tem recebido. Valorize o que você tem. Até uma das músicas de hoje falou sobre isso, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo. E assim vai. Então, você já parou para pensar? Irmão, olha para o espelho. Dá uma olhadinha para o espelho. Se ele não trincar, você é gente boa.
Brincadeira. Mas, enfim, olha pro espelho e começa a declarar. Plante sementes boas para você, plante semente boa na sua mente e plante boa semente na vida do próximo, na vida dos outros. 2 Coríntios 9:10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então a boca fala o que o coração está cheio. Um coração alegre formoseia o rosto. Então é Deus que dá semente ao que semeia. Você acha que você ama porque você é bom? Não, porque o amor de Deus habita em você. Você acha que você tem fé porque você é bom? Não, porque você recebe de Deus uma porção de fé. Então, é Ele que te dá a semente para você semear. Mas se a pessoa não serve a Deus, não acredita em Deus, ela vai receber semente do quê? Daquilo que ela acredita. Do mal, do maligno, do coisa ruim, entendeu? Então, Ele que te dá a semente, e a semente não é sua, foi Ele que te deu, Ele te usa para ser um homem e uma mulher que carrega a glória de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus. Por isso nós oramos, por isso nós falamos com Deus, por isso o nosso Deus maior é que cuida da nossa mente. Então, se você tem essa sabedoria, esse entendimento que é Deus que te dá a semente ao que semeia, você é sempre um administrador, um mordomo, um gerente daquilo que Deus já te deu. Então, o milagre está dentro de você. Vai depender de você saber usar para o bem ou saber usar para o mal. Tem pessoas que têm algo sobrenatural, mas ele não usa para Deus, ele usa para o mal. Então, é Deus que te dá a semente está dentro de você. Então, eu tenho que saber gerenciar, eu tenho que saber administrar os dons, os talentos, as habilidades que está dentro de mim. E alguém tem que me ensinar, porque eu também não vejo. E olha que forte isso. É muito forte. É muito tremendo, querido. Isso aqui é uma revelação profunda. Profunda. Você entende? Eu recebi essa revelação agora. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Ele vai aumentar o quê? O que está dentro de mim? Se está ódio, vai aumentar o ódio. Se está raiva, vai aumentar a raiva. Se tem amor, vai aumentar o amor. Então, ele vai multiplicar. Vai depender que Deus você está servindo. Quem você serve? É muito forte. E uma instrução, que é o que a gente faz aqui, uma instrução também é uma semente. Ou instruções são sementes. Sim. E a conclusão para a gente orar, eu vou encerrar com o que a gente falou no início. No comecinho da programação aqui. Fé é confiança em Deus, requer instruções e a fé é ativada pelas necessidades. Então, meu querido e minha querida, instrução ou instruções é uma semente. Então, aqui a gente está dando instruções como semente. Aí você pega e tem que plantar. Plantar a semente é exercitar, colocar em prática. Colocar em prática, ok? Que Deus te abençoe e multiplique as tuas sementes para você continuar plantando sempre, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelos 31 dias do mês de março. O Senhor nos deu a graça, o favor do Senhor, para que de segunda a sexta estivéssemos aqui, estamos aqui hoje. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que têm caminhado conosco, no presencial, semipresencial ou à distância, ouvindo a gente aqui semanalmente. Obrigado por cada pessoa, que todas elas têm sementes dentro de si para ser semeado. Então, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por aqueles que têm semeado em nosso ministério as suas orações, por aqueles que têm semeado palavras proféticas para abençoar o nosso ministério, nossa família, nossa equipe. Obrigado, Espírito Santo, por aqueles que têm semeado também as suas finanças para mantermos esse projeto, Senhor, e creio que hoje vamos encerrar com muitas sementes de pessoas que têm a semente. Só falta a atitude, só falta ação. E que a bênção da abundância e que venha sobre este povo uma grande colheita financeira sobre todos que nos ouvem neste momento e têm praticado os princípios da tua palavra, também da semente, da oferta, da contribuição, essa semente também que a pessoa vai colher tudo que ela está plantando.
Assim oramos, Pai, agradecendo por tudo e pedindo a tua proteção divina, e te apresento todos os pedidos que chegaram hoje e os pedidos de todo o mês de março. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo salvação, cura, libertação, restauração, paz, saúde, livramento e prosperidade espiritual, física, emocional e financeira, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós cremos neste momento que a sua presença é forte nos nossos corações. Limpa, Pai, tira tudo aquilo que não provém de ti. Que a graça do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo, a unção que vem do Senhor possa libertar as nossas vidas, e cada pessoa que nesta manhã deu crédito a essa voz profética, a essa palavra revelada que limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, tira tudo aquilo que atrapalha, tira tudo aquilo que impede que o Senhor venha agir e operar de uma maneira sobrenatural na mente, no pensamento, no corpo, na alma, no espírito. Arranca essa incredulidade e que verdadeiramente possamos ser homens e mulheres que levem a presença do Senhor Jesus onde o Senhor nos levar, norte, sul, leste, oeste. Onde chegue essa programação, essas orações, que haja mudança, que haja transformação, que haja a graça do Senhor Jesus reinando nesta casa, nesta família, que as famílias se entendam, que os casais se compreendam, que haja perdão, restauração e reconciliação. Abençoa essa água, esses documentos, essa chave, tudo e todos para a honra e glória do nome de Jesus. E em especial as nossas colunas que sustentam essa obra de evangelização. E levante pessoas, Pai, que sejam desapegados, desprendidos, entendam o propósito. Em nome de Jesus, amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Tenha fé, você vai vencer. Tenha fé, você vai chegar. Gente querida, Deus te abençoe. Permitindo Deus, voltamos o mês que vem. Que Deus te ilumine e te abençoe. Aquele abraço, tchau, tchau, e até a próxima programação. Tenha fé, você vai vencer. Agindo Deus, quem impedirá? Derrotar o gigante, sobre as águas caminhar, confia só em Deus. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.